Salve, invocadores! Aqui é o Ota do canal Ota of Runeterra e hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês, hoje com uma pegada um pouco diferente. Eu queria falar um pouquinho sobre as expressões que muitas vezes eu uso durante os vídeos e que também a galera me perguntou sobre o termo agro, mid-range, control e combo, quando nós vamos utilizar os decks e como eles se classificam. Eu vou fazer esse vídeo utilizando como base essa imagem e alguns dados presentes no site do Swing, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele é um grande streamer, youtuber de Runeterra também, se puderem depois entrar no canal dele para dar uma força. Ele é estrangeiro, então as informações vão estar em inglês no site, e por isso também veio a ideia de fazer o vídeo, porque pode ser que algum de vocês tenha um pouco de dificuldade com a língua inglesa, então eu vou trazer uma visão sobre esses termos, em português, obviamente, mas também colocando um pouco do meu ponto de vista, porque eu vou entrar em mais detalhes durante o vídeo, mas tem alguns jogadores que têm uma linha de pensamento sobre as definições que eu citei anteriormente, porém não é uma definição engessada, há variações. Bom, vamos começar. Por base, eu gosto de começar pelo modelo de deck agro, porque ele é o mais simples de ser entendido. São decks que eles são muito rápidos, com uma curva de mana muito baixa. Geralmente você não vai, se não conseguir finalizar o oponente nos primeiros turnos, lá para o meio do jogo, para o final do jogo, você não vai ter gás o suficiente para manter seu plano de ataque. O termo agro vem de agressivo, né, com criaturas, que nem eu falei, de custo baixo e com dano alto. Mas não necessariamente a partida termina somente com criaturas. Há geralmente o uso de spells baseadas em dano. Para exemplificar o deck agro, eu queria mostrar esse de Lucian Azir, que eu trouxe no canal anteriormente. E inclusive obrigado aí por quem está acompanhando, visualizando os vídeos. Se também puderem deixar algum comentário, porque eu gostaria de estar trocando uma ideia com vocês, vendo a opinião também. Bom, como vocês podem ver, o deck tem uma curva muito baixa de cartas. Vejam, 9 cartas custo 1, 16 cartas custo 2 e pouquíssimas cartas de custo maiores para frente. O princípio do deck é relativamente simples, não que jogar com deck agro é simples, porque muitas vezes tem que fazer decisões muito cirúrgicas que proporcionam uma vitória ou derrota milimetricamente. Veja que nem eu comentei anteriormente, a criatura de custo muito baixo, para tentar pressionar o máximo possível do oponente. E no caso, os danos indiretos vêm do Azir, que quando eu ataco uma outra unidade, ele vai gerar um soldado, e se o soldado conseguir bater no Nexus, vai causar 1 de dano. Mas há outros decks, como exemplo o Pirata Burn, que era muito presente no meta passado, que o princípio era utilizar criaturas e quando elas fossem controladas pelo oponente, você terminaria utilizando magias que dão dano direto, como o Fervor Noxiano, entre outras. Bom, vamos seguir agora para os decks que é meio que o oposto do agro, que seria o control. Eu gosto de deixar o mid-range por último, porque aí que vai a variante minha. Bom, os decks controles, eles trabalham tentando ganhar o jogo não no começo dele, mas lá para o final, para os turnos 8, 9, 10, depende da matchup, mas a ideia a princípio é essa. Ele vai ter várias ferramentas de remoção de criatura, ou seja por base de dano, ou seja por base de a ruína, que destrói todas as criaturas no campo, independente do dano ou não. E ele vai abusar muito de mecânicas de sobrevivência, como as cartas de Ilhas das Sombras, que ajuda você a recuperar a vida e eliminar unidades no meio do caminho. Então, ele não se preocupa muito em causar dano no começo, ele se importa em sobreviver para chegar ao final do jogo, e a partir do momento que ele já controlou
as criaturas do adversário, ele já controlou a quantidade de cartas que ele compra, que ele manipula, a vitória é praticamente certa. É claro que pode ter reviravoltas, mas a guideline do deck control segue mais ou menos esse fluxo. Um outro modelinho de deck que nós temos é o deck combo. O deck combo não se preocupa nem em ganhar exatamente no começo do jogo, nem no final e nem durante o meio do jogo. Aí vocês podem estar se perguntando, e quando ele ganha? Ele ganha quando ele conseguiu completar ou ter cartas em mãos que ele vai buscar ao longo da partida, e com essas cartas, essa combinação de jogadas, que a gente chama por causa disso combo, ele vai ter a vitória quase que garantida. Um exemplo disso é o deck que eu trouxe também, um dos primeiros vídeos do canal, Fizz TF. Esse deck ainda está presente nas ranqueadas. E por que eu quero dizer? Quais seriam as condições que ele precisa atingir esse deck para conseguir ganhar? Vamos entender o combo? O combo gira em torno dessa carta, é o boliche que a gente brinca. A cada uma spell que você casta ao longo do jogo, ele reduz 1 de custo. Então, a ideia é a gente castar muito spell, por isso nós vamos ter o Balístico Robô, nós vamos ter muita compra de cartas, o Canhão de Poro, para tentar deixar essa carta com custo 0. Ok. E quando ela chegar no custo 0, ou custo muito baixo, a gente vai combar com outra carta, que é essa daqui, a melhora interativa. Eu não lembro direito como é a tradução em português dessa carta, mas basicamente você vai pegar o boliche que custa 0, vai criar uma cópia dele na mão, vai dar mais um para essa cópia e você vai poder baixar ela por 0. E como o boliche é uma unidade elusiva, você vai conseguir provavelmente estar passando reto pelas unidades defensivas do oponente, finalizando o jogo em um turno. Não exatamente em um turno, mas assim, numa única batida. Então, vocês veem que é diferente. Se ele conseguir atingir essa busca pelas cartas, esses achievements, essas metas no meio do jogo, ótimo, ele termina o jogo no meio do jogo mesmo. Desculpa estar repetindo um pouquinho a palavra jogo, mas foi sem querer. Mas se ele precisar levar essa estratégia para o final do jogo e ele tiver o que ele necessita, as ferramentas, ele também vai praticamente ganhar o jogo. E, assim, nesse caso em específico, no começo do jogo já não é tão fácil ele conseguir atingir esse número de spells para deixar essa carta custo 0. Mas pode ser que no futuro tenha decks que também consigam fazer o combo nos turnos iniciais. Bom, agora por fim, não menos importante, essas setas, agora que eu vou falar do mid-range, primeiro eu vou explicar o que está mais ou menos falando desse gráfico, essa imagem. Seria que o agro tem vantagem sobre o combo tem vantagem sobre o control, quase assim, a ideia é que em 90% esse número não levem ao pé da letra, mas assim, quase sempre o agro ganhará do combo, o combo ganhará do control e o control ganhará do agro. E no meio termo temos o mid-range. Eu vou começar explicando o mid-range numa visão que é a mais comum de ser comentada. O mid-range é um deck que procura ganhar no meio do jogo, por isso mid. Para quem joga League of Legends, vai ter mais ou menos essa noção que seria meio. Só que não seria em torno do turno 5, 6, 7, talvez o 8, e depois disso ele também já não é tão interessante. Ele perde um pouco da força dele. Aqui esse gráfico também mostra assim, valor, que seria quão mais forte ele fica ao longo do tempo, e a medida de tempo também indo para trás, dando mais vantagem para o agro. Conforme o tempo seria assim, o número de rodadas. Não só de rodadas, mas assim, de valor gerado nas cartas durante as rodadas. Mas, enfim, voltando para o mid-range, ele é um deck que, nem eu falei, é uma concepção inicial, procura ganhar no meio do jogo. Aqui já vem um ponto que eu divirjo um pouco, que na verdade, na minha opinião, e isso também é conversado pelo canal
agora me fugiu o nome, Fazendo Nerdice, em que o Elba comenta esse ponto, e eu concordo com a visão dele, eu já tinha parte dessa visão, depois eu também vou deixar o link se vocês quiserem dar uma conferida no canal dele, é muito show, só que é mais voltado para Magic, mas assim, como se trata de um card game, os assuntos provavelmente, geralmente também são muito próximos, mas enfim, o mid-range, na minha opinião, é um deck que procura ser mais controle, uma pegada mais de controlar o board contra o agro, já que o agro vai tentar acabar com o jogo muito rápido. Se você, como mid-range, conseguir segurar a agressividade desse deck no começo, você meio que ganhou a partida. Já contra o controle, ele vai tentar ter uma postura mais agressiva. Por quê? Se ele não conseguir acabar com o oponente ou no começo ou no meio do jogo, o controle vai ter vantagem. Então ele vai tentar agressivar o máximo possível. Aí vocês podem estar se perguntando, mas como que ele vai fazer esse tipo de atitude? Aqui eu tenho um deck que é do Jarvan Garen, de patrulheiros, e não de patrulheiros em específico, mas assim, é um deck que você vai descer muita unidade, vai escalando na curva 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até na 5, no máximo a 7 com o Rei Jarvan. Você vai ter algumas tricks de batalha. Vamos supor que ele está jogando contra um deck agro. Provavelmente, em vez de atacar com essas unidades de custos menores, ele vai preferir segurar para fazer trocas mais favoráveis, para garantir um meio de jogo mais saudável para ele conseguir assim fechar a partida. Já contra um deck controle, ele vai tentar descer na melhor curva possível as cartas, a curva de mana, bater com o máximo de eficiência que ele puder, sem se preocupar muito em guardar recursos para o final do jogo. Às vezes, durante as gameplays, nós podemos observar alguns comentários em que esse tipo de postura é tomada. Mas, gente, essa postura não se limita só para o mid-range. Antes de prosseguir, né? E contra o combo, ele também tem esse tipo de postura? Sim e não, porque o mid-range contra o combo vai procurar fazer o melhor possível do jogo dele, torcendo para cortar as peças para o combo não conseguir terminar o jogo. Mas o mesmo vale para os outros para os outros modelos de deck. Mas aí que tá. Essa questão de ter uma postura, dependendo da matchup, também vale para os outros decks. Tem um artigo que é antigo já e é relacionado ao Magic. Eu deixei ele aqui disponível, mas está no site da Liga Magic, mas depois eu vou deixar o link na descrição. Esse artigo chama Who is the Beatdown? Quem é o agressivo? Quem que é a pessoa que está batendo? Em resumo, esse artigo fala o seguinte: vamos supor que nós temos numa matchup 2 decks muito agro. Por exemplo, esse aqui do Lucian Azir. Vamos supor que é uma mirror match, uma match espelhada de Lucian Azir versus Lucian Azir. Às vezes, você é o jogador que não saiu com uma mão boa e o oponente saiu com uma mão muito boa. Então, você viu que você não, na race, na corrida para zerar a vida do oponente, o adversário que saiu com uma mão muito boa vai ter um melhor ataque. Você que já não saiu com uma mão muito boa, qual que é a mentalidade? Já que eu não vou ganhar na corrida, eu vou tentar prolongar o máximo da corrida possível para que, no meio do jogo, quando o meu adversário que saiu correndo com o máximo de velocidade que ele podia, ele perdeu o gás, eu estou fazendo essa analogia que eu acho que fica mais clara. Quando ele perdeu o gás e eu conseguir só me poupar, do meio para o jogo para frente, aí que eu vou começar minha corrida de verdade e tentar dar a volta por cima. Eu sei que assim, explicando, não é tão fácil de entender como se fosse durante uma partida. Mas se eu fosse mostrar cada um desses casos, é muito difícil ter essa visão no meio da partida e ela só vem com experiência e muito jogo. Mas eu acho que mesmo vocês, assim, independente do tipo de deck que usam, já viram que, vamos supor que é um control contra outro control. Você sabe que o seu controle, você sente pelo menos, contra, por exemplo, você está jogando contra uma Karma e você não tem uma Karma no deck, é outra região,
Você sabe que se chegar no turno 10 em que a Karma upa, o valor gerado pelas cartas do oponente vão ser muito maiores que a sua. Então, mesmo você sendo um deck controle, você tentar impedir que o oponente chegue no turno da Karma e meio que garanta a vitória. Aí, a forma como você faz isso depende de deck para deck. Então, esse artigo é muito bom, eu sugiro vocês darem uma lida para tentar melhorar como jogador em si. Ele aponta isso, que não é só quem é o agressivo, a questão é quem que deve controlar a partida, quem deve fazer a engrenagem dos ataques iniciar e quem deve impedir que eles ocorram. Essa análise, vocês têm que pensar assim, para cada matchup, se a sua postura deve ser a daquele que vai tentar rushar o jogo ou daquele que vai tentar segurar o jogo. Mas essa perspectiva também pode mudar ao longo da partida. Não é simples, mas com o tempo esse sentimento você vai pegando e muito de experiência de matchup contra matchup. Bom, gente, tem outros conceitos aqui que também são interessantes, mas eu quero trazer para um outro vídeo a questão de valor ao longo da partida e tempo. Não é tempo, só adiantando, tempo de questão de passagem de turnos. É questão de você, às vezes, preservar um pouco de mana, de cristal, né? Eu falo mana, eu acho que eu vou permanecer dessa forma mesmo. Para depois você ter um valor maior em uma única jogada do que você teria se tivesse gasto aquela mana anteriormente. Mas isso eu vou explicar em um outro vídeo. Então, eu espero que tenha ficado claro, assim, pelo menos na medida do possível, os conceitos de agro, mid-range, control e combo. Há decks também que misturam um pouquinho de cada uma dessas características, mas geralmente ele preserva a essência principal dele, mantendo em uma dessas categorias. Se ficou alguma dúvida ou vocês gostariam de estar comentando, sugerindo mais vídeos explicativos como esse, por favor, deixem no comentário. Deixem o like, ajudem, compartilhem o vídeo para ajudar. E, se possível, galera, se inscrevam no canal. Eu sei que é um pouco chato de ficar pedindo isso, mas não por questão também só de o canal ficar com muitos inscritos, mas quando eu vejo que alguém se inscreve, nossa, dá um ânimo para a gente continuar fazendo isso daqui. Eu estou gostando muito dos comentários que eu tenho recebido assim por fora, estão sendo muito positivos. Eu espero poder estar continuando contribuindo com vocês, galera, e crescendo junto também. Então é isso, galera, por hoje. Obrigado por terem acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!